Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz. Que Deus abençoe, ilumine e proteja todos nós, fortalecidos na fé. Nesse dia 14 de setembro de 2024, hoje é sábado, dia da exaltação da Santa Cruz. A cruz, sinal do mais terrível entre os suplícios, é para o cristão a árvore da vida, o tálamo, o trono, o altar da nova aliança. De Cristo, novo Adão, adormecido na cruz, jorrou o admirável sacramento de toda a Igreja. A cruz é o sinal do senhorio de Cristo sobre os que, no batismo, são configurados a Ele na morte e na glória. Na tradição dos padres, a cruz é o sinal do Filho do Homem que comparecerá no fim dos tempos. A festa da exaltação da cruz, que no Oriente é comparada àquela da Páscoa, relaciona-se com a dedicação das basílicas constantinianas construídas na Gólgota e sobre o sepulcro de Cristo. Então, contemplando a cruz de Cristo, nesse dia da exaltação da Santa Cruz, o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura do dia de hoje, que são duas opcionais, tirando de Paulo, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 6, nos diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Ao olhar para a cruz, nós nos deparamos com uma grande angústia, um grande mistério e algo logicamente absurdo. Como acreditar num Deus crucificado? Como acreditar num Deus que está pregado numa cruz e morto? Como acreditar num Deus que a humanidade o mata? Que é o nosso grande drama da Sexta-feira da Paixão e o vazio do sábado, né? O silêncio do sábado até o encontro com o ressuscitado no domingo. A cruz era a condenação mais violenta e indigna que podia ser, e a cruz só era um modo de condenação por crimes políticos, não por crimes religiosos. Jesus é vítima de uma estrutura religiosa que aproveitou o sistema político da época para eliminar Jesus. A cruz era a pena de morte dada aos subversivos que ameaçavam o Império Romano. Porque a pena de morte por blasfêmia, heresia, era o apedrejamento. Por adultério também era o apedrejamento. Mas a cruz era para os subversivos. Tanto que um romano não podia ser condenado à morte na cruz. Um cidadão romano não podia ser crucificado. Somente o judeu. Então, a gente olha para a cruz e a gente se depara com esse mistério. Como acreditar nesse Deus que é morto pela humanidade, crucificado como subversivo dentro do sistema religioso, em que as autoridades religiosas da época de Jesus, em nome de Deus, defendendo a sua fé, mata o Filho de Deus. Condena Jesus à cruz. E aí é bonito o evangelho de hoje, que vai nos mostrando assim: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem.
viu? Da mesma forma que Moisés tinha uma serpente, no deserto o povo começou a ser atacado por serpente. Moisés intercede em relação ao povo. Deus dá uma serpente, um cajado com uma serpente. E toda vez que alguém era picado por uma serpente, Moisés levantava o cajado e ao olhar aquilo, a pessoa era curada, não morria. Viu? Então pega, da mesma forma que a serpente é levantada por Moisés no Egito, no deserto, toda pessoa que vê aquilo não morre, assim também o Filho do Homem será elevado na cruz. E todo aquele que olhar para o crucificado com fé, como diz o centurião romano, soldado romano ao pé da cruz, verdadeiramente este é o Filho de Deus, que é a profissão de fé em Marcos, mais importante, nós vamos descobrindo que seremos salvos. Acreditar no absurdo de alguém morto numa cruz, que por amor à humanidade vai até lá, vai até lá, não foge, não se esconde, é porque desceu do céu e quer nos levar para o céu. A função de Jesus e a missão de Jesus, o primeiro convertido, divino se convertendo em humano, para que a gente possa se converter em divino, com a bênção e a graça da salvação e da vida eterna, nasce do movimento de Jesus. Nasce do movimento de Jesus como o primeiro homem convertido, abandona a sua condição, conforme vimos na primeira leitura, a sua condição divina se converte em condição humana, para que, convivendo na nossa realidade, a gente se prepare para chegar à vida eterna. Por isso, o Evangelho, Jesus é comparado a essa serpente lá. Moisés levantava a serpente, toda pessoa envenenada ficava viva e não morria. Jesus é levado na cruz, todo ser humano condenado é perdoado e é levado à vida eterna. Olhar para um crucificado significa, no movimento da fé, a gente aprender a caminhar para a vida eterna e para a ressurreição. Crer nesse símbolo, nessa presença, nessa realidade, é saber de que nós somos destinados à vida eterna. Viu? E aí vem uma coisa bonita do Evangelho de hoje. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós se chega a esse absurdo de nos amar tanto que nos entrega o seu Filho para que, crendo nele, a gente tenha a vida eterna. E que a gente tenha a vida eterna. Um abraço, até mais.